Bonjour à tous, bom dia a todos. Meu nome é Frédéric Esteve, eu sou o professor de francês. Eu queria fazer com vocês esse pequeno vídeo para apresentar como será a prova de francês na modalidade do CACD 2017. Desde o ano anterior, 2016, as coisas mudaram muito. Muito quer dizer mudou tudo. Mudou tudo porque nós passamos de 3 anos seguidos de prova absolutamente objetivo, com resposta correto, errado a itens, para uma prova 2017 especificado como dividido em 2 exercícios. O primeiro será um resumo de um texto em francês para o francês. Então, o resumo, não se sabe exatamente a proporção do resumo, a quantidade de diminuição do texto fonte, mas o que se sabe é que o texto fonte será em francês e o texto destinação, o seu resumo em francês também, na modalidade culto. Então, isso para vocês souberam do nível que será exigido para esse resumo. Esse resumo será avaliado tanto na parte de reelaboração quanto na parte de síntese, a sua capacidade a sintetizar as informações-chave do texto fonte. E, claro, respeitando o número máximo de palavras especificado. Esse resumo, eu repito, será, como especificado no edital, na modalidade culto, quer dizer, do nível culto. Vocês vão ter que tratar, lidar e resumir textos de nível avançado em francês. O que significa isso? Significa que vocês vão precisar ter um conhecimento profundo da língua francesa para ser capaz tanto de entender o texto fonte quanto de fazer esse resumo, elaborando, especificando, seguindo as etapas de constituição do resumo. Tá bom? O segundo modelo de exercício, que será proposto esse ano no CACD versão 2017, é uma versão de um texto fonte em português para o francês. Então, passando um texto do português para o francês. Exercício dificílimo também, tanto quanto o resumo, novo, não se sabe nos 10 últimos anos, ou pelo menos 7, 8 últimos anos de uma tradução solicitada ou exigida pela banca, na modalidade do CACD. Então, um exercício novo, com muitas regras, novamente, e muito domínio da língua francesa para poder passar um texto fonte de modalidade ou de registro culto, pelo menos avançado, para uma tradução exata em francês na mesma modalidade, respeitando o nível de língua. Então, tanto para o resumo quanto para a versão, que se divide cada um em 25 pontos da prova, que conta para 50 pontos no total, a prova de francês, temos, infelizmente, pouca referência recente de resumo ou de versão solicitada pela banca do CACD. Temos que, para a parte de versão, voltar a o que foi publicado nos anuários do IRBR até os anos 90 para encontrar versão solicitada na modalidade, eu acredito, um pouco parecido com o que teremos nesse CACD 2017. Então, pouca referência, então uma prova bastante nova, bastante difícil, que eu repito, necessita muita dedicação, muito empenho, muito conhecimento profundo da língua francesa para tentar maximizar a sua nota. Tanto para o resumo quanto para a versão tem técnicas, tem etapas, tem técnicas para elaborar o melhor resumo possível e fazer a melhor versão possível. Então, essas técnicas são necessárias para quem pretende realizar uma boa prova de francês.
o que eu quero falar é sobre um pouquinho os temas que serão cobrados, hein? Os temas que serão cobrados. Então, provavelmente, temas recorrentes, política internacional, política da América do Sul, geopolítica, relações internacionais, ou temas mais transversos como economia, meio ambiente, acordos internacionais, atualidade de conflitos. Não se descarta, claro, a possibilidade de ter, tanto no resumo quanto na versão, textos eventualmente mais técnico, falando de uma nova tecnologia ou de um passo de processos novos, industriais. Mas, em geral, gira em torno dos temas que eu acabei de apresentar: geopolítica, relações internacionais, meio ambiente, economia, como se constatou nos 8, 9, 10 últimos anos de provas de CACD, qual que seja a modalidade. Tá? Nos 3 últimos anos foram introduzidos textos literários, parte de textos literários. Não se pode descartar que vocês precisam traduzir ou resumir um texto que tenha uma abordagem literária. O que eu quero dizer com isso? Vocês precisam se preparar para todos os tipos de textos. Não pode decorar, aprender, memorizar, trabalhar, praticar em cima de um tipo só de vocabulário. Tá? Então, precisa ter uma abrangência, uma amplitude de vocabulário em francês, claro, muito grande. E, eu repito, um conhecimento profundo da língua francesa para poder fazer essa abordagem do resumo de nível culto ou da versão que será também de nível avançado. Tá certo? O que eu quero passar como informações? Então, para quem já tem esse conhecimento avançado da língua francesa, pratica, leia, faça os exercícios, faça simulados. Para quem não tem nenhum conhecimento, corre, vai atrás do máximo que você pode absorver durante esse tempo, essa reta final de conhecimento do francês, tanto do vocabulário como da gramática, e principalmente praticar os simulados, e aproveitar desse tempo para poder, se quiserem, fazer esse curso reta final, que trabalhe justamente de forma extremamente prática, essa repetição de exercício, tanto do resumo quanto da versão. Então, para concluir, pontos-chave: uma boa preparação, comece logo, quanto possível, uma repetição de exercícios, de resumos e de versões, que, por exemplo, através do curso que propomos, e uma exatidão, seguindo regras e técnicas específicas, tanto para elaborar o seu resumo, não se improvisa um resumo, quanto para passar o texto português em francês, na modalidade da versão. Bom, acabei o que eu queria passar como informações para vocês, então eu desejo a todos uma excelente preparação, e a todos boa sorte, bonne chance e até logo, à bientôt.